Hoje nós vamos conversar sobre a FUVEST da primeira fase. Gente, quem quiser pegar a prova, eu deixei na descrição do vídeo, tá? Um link da prova, se você não tem ainda a prova e quiser acompanhar a prova que eu vou resolver, que é a prova V da FUVEST de 2021. Então o link está na descrição do vídeo. Vai clicar no link, aproveita, né? E clica aí no sininho para ativar as notificações do canal, né? Dá aquele joinha no vídeo, né? Ajuda, ensina o algoritmo aí a ele funcionar bem para o canal do Química Sem Decoreba deslanchar e decolar, beleza? Você sabe que tem alguns assuntos da FUVEST que têm aparecido mais nas provas e são assuntos que a gente pensa que são assuntos mais triviais, mais fáceis, mas que estão começando a aparecer inclusive em prova de segunda fase, né? O que mostra que os assuntos às vezes são um pouco maltratados, são passados correndo, especialmente a parte de estrutura. É uma parte tão importante da química, quando a gente fala, né, de ligações químicas, de forças intermoleculares, é uma parte super importante, não é uma parte fácil, como muita gente quer dizer que é fácil, precisa ser dada atenção, com a atenção devida torna-se algo super tranquilo de você conseguir resolver as questões, mas tem que ser dada uma atenção especial. E geralmente é um assunto que, por ser um pouco espinhoso, se a pessoa não tiver muita paciência para ensinar, e eu sou um cara ultra paciente, tá, para ensinar essas coisas, o que que acontece, cara? Passa correndo pelo assunto. Aí como passa correndo pelo assunto, né, o que vai acontecer é o que fica difícil o assunto que era para ser uma coisa que não era para ser tão complicado. Então o pessoal costuma passar correndo por isso, quer se livrar logo desse assunto e entrar em outras coisas que são mais tranquilas. E a gente não pode fugir não é mesmo, né, de assuntos que são mais puxados, mais difíceis, tem que ter paciência para conseguir explicar e às vezes precisa de um pouco, sabe do que? De desconstrução. Quebrar alguns conceitos que eventualmente, e isso não é culpa dos alunos, né, o aluno traz, né, de maneira equivocada quando vem, né, de um livro que ele leu e não entendeu, ou de alguma aula que ele teve que ele não entendeu, ou às vezes não, pode ser que ele tenha sido, né, infelizmente, aprendido alguma coisa, né, errada, e a gente tem que desconstruir, né, e depois construir de novo o conceito correto, tá certo? Então é bem bacana esse comentário. Vamos começar a trabalhar? Vamos começar a ver exercício de química, né? Então deixa eu passar aqui, né, para para o meu caderno famoso, né? Então aqui está o nosso caderno e nós vamos comentar um pouquinho essa primeira questão aí, né? Uma questão que tinha na prova da FUVEST e que envolvia analisar um poema, aí tinha uma questãozinha de português e depois tinha uma questão de química a respeito, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes, viu, turma, do poema em si. Eu acho que a gente não precisa entrar em detalhes do poema em si. Eu vou pegar justamente o trecho, tá, que é para a gente conversar. Então, olha só, essa questão, ela falava sobre esse trechinho que você vê. Peraí que ficou muito pequeno ali, vou deixar aqui assim. Ele diz o seguinte, olha só, acompanha comigo. Falava sobre o açúcar, a usina, né? Ele dizia assim, ó, a usina leva a sublimar em cristal o pardo do xarope. E aí a questão pede para que você entenda, né, João Cabral do Melo Neto, o que que ele quer dizer com esse, né, leva a sublimar em cristal o pardo do xarope. Pronto, consegui aumentar aí para vocês conseguirem ver, tá certo? Então a gente tem que interpretar esse trechinho aí. E aí a questão em si está aqui, ó. Vamos ver a questão aqui comigo, vamos comentar então a questão. Ele pedia para você observar um diagrama, tá? Que mostra de forma simplificada o processo, né, da fabricação aí do açúcar. Esse é um diagrama bastante famoso, tá? E a produção do açúcar, tá? Ela é interessante porque quando você analisa a produção do açúcar, que vai desde moer a cana até a produção, né, não só do açúcar, esse açúcar refinado, ou mesmo aquele açúcar mascavo, ou ainda a produção do álcool a partir, né, do açúcar de cana, da cana-de-açúcar, você consegue visualizar vários processos de separação de mistura. E quando a gente pensa em processos de separação de mistura, o que que vocês devem ficar atentos? Vocês devem ficar atentos a quais são as etapas que estão sendo feitas e o que está acontecendo em cada uma delas. A gente não precisa nem olhar na figura, dá para conversar direto aqui com vocês. Por exemplo, quando você moe a cana,
Posso fazer você imaginar isso tranquilamente. Essa é uma característica que a gente tem que ter no ensino de química. Ajudar os alunos a conseguir, às vezes, imaginar as coisas. Tá? É importante ter esse discurso porque na hora que você vai fazer um exercício, e a química é uma ciência experimental, você vai usar muito dessa linguagem de você ter que modelar. O que é modelar? É você conseguir imaginar como alguma coisa é ou como alguma coisa funciona. A química o tempo inteiro trabalha com modelos. Então é legal que você consiga entender como os modelos funcionam. Então olha só, quando moe a cana, né, você tem um resíduo que é o bagaço, né, e na hora que você faz a moagem vai passar um material ali particulado, um material fiaposo, e você vai querer retirar aquilo do caldo de cana, da garapa que passa. Isso é feito através de uma peneira e a peneira funciona, na verdade, como um filtro de furos muito grandes. Quanto mais você vai diminuindo o tamanho do buraquinho desse filtro, mais você vai retendo sólidos e deixa passar então, né, os líquidos. Numa filtração, tá, simples, essa de laboratório, você deixa passar o líquido, tudo que está dissolvido nele, e retém o material que é sólido e que não está dissolvido no líquido. Então, quando a gente olha para esse esqueminha, né, você vê aqui comigo, ó, a cana-de-açúcar passa pela moagem, tá vendo? Então, como ela vai ser moída, tá, ela vai ser transformada, né, ó, em caldo bruto. Então, esse caldo bruto que ele está falando aqui, quando a gente olha para a moagem, a gente talvez tenha que pensar que tem algum, né, material de restos do pedaço do bagaço que talvez tenha ficado ali e vai passar por uma purificação para chegar no xarope. Acho que todo mundo já tomou um xarope, algum remédio. É uma solução, é um líquido, né, que não tem nada dissolvido nele. Então a gente deve imaginar que esse xarope a que ele está se referindo aqui é algo que passou por algum processo, né, de separação, que é essa purificação. O que poderia ser essa purificação? Talvez alguma coisa como uma filtração um pouquinho mais apurada, né, para tirar mais material particulado. E aí ele mostra que você tem o cozimento e cristalização, aí aparecem cristais mais xarope, tá? Esses cristais, na verdade, são cristais do açúcar, e depois ele fala que passa por um processo de centrifugação para separar o açúcar mais o melaço. Quando a gente coloca esse mais aqui, que a gente está pensando em duas coisas separadas, duas fases separadas. Bastante comum em questões de vestibular, tá? A questão está falando assim, ó. Considerando as informações e seu conhecimento sobre separação de misturas, tá? Ele pede para que você, seu conhecimento sobre transformações químicas e físicas, né, no trecho grifado, ele fala que o termo sublimar é usado para, né? Deixa só eu tentar acertar, tá, isso aqui para ficar um pouquinho melhor para que vocês enxerguem. Deixa eu abrir um pouquinho mais isso aqui para ficar um pouquinho melhor para vocês enxergarem. Então vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho mais para cá essa minha figura. A gente já leu ali, vamos ler de novo. Ó. A usina leva a sublimar em cristal o pardo do xarope. Então a gente tem que olhar para essa palavra, né, sublimar. E aí lembrar o que significa sublimar. Vamos lembrar aqui comigo, ó, rapidinho. A gente tem os estados físicos, lembra comigo, ó, sólido, líquido e gasoso. É importante saber o nome das mudanças de estado, de sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido e sólido para gasoso e vice-versa. De sólido para gasoso é o que nós chamamos de sublimação. O sólido desaparece, você conhece isso da naftalina, talvez da cânfora, não sei se vocês conhecem cânfora, né? Ou então de uma substância de laboratório bastante famosa que é o iodo. Tá? Ele desaparece, então o sólido ele some e se transforma num gás. Tá? O gás pode voltar a formar o sólido? Pode. E aí como é que chama isso? Tem gente que chama de ressublimação. Tá? Eu, Calçada, gosto de chamar de sublimação tanto a ida quanto a volta, tá bem? Bacana. Aí as mudanças de estado de sólido para líquido, gente, precisa conhecer os nomes. É a fusão. Do líquido para o gasoso é a vaporização. E você sabe que isso aqui foi cobrado mais de uma vez nessa prova da FUVEST. Daqui a pouco a gente vai fazer uma outra questão que cobrava essas coisas.
Do gasoso para o líquido a gente pode usar condensação ou liquefação. Eu prefiro o termo condensação porque liquefação envolve mudança de pressão e a condensação não envolve mudança de pressão, tá bem? E finalmente do líquido para o sólido é a formação do sólido, é a solidificação, tá certo? Nós estamos falando dessa, ó, do sólido para o gasoso, ou seja, de sublimar, alguma coisa que desaparece, tá certo? Vamos analisar agora comigo as alternativas que a gente tinha, tá? Deixa eu ver com vocês aqui as alternativas. Eu gostaria de trazer isso aqui para cá, mas eu não estou conseguindo. Eu acho que eu coloquei ele muito para o lado, e aí vocês não estão vendo por estar muito para o lado. Eu vou editar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu pegar essa figura e trazer ela um pouquinho mais para o lado. A gente já sabe que está falando de sublimação. Ah, agora sim, eu pus ela muito para o lado, foi isso que aconteceu, né? Então vamos ver comigo aqui, ó, que agora vocês vão conseguir ver bem a questão. A letra A, gente, vamos lá. Ele está dizendo que o sublimar, que ele foi o que ele usou lá na figura, tá lá no exercício, lá no tema, lá no poema, está sendo usado corretamente para mostrar como o líquido é extraído do cristal de açúcar através do processo de evaporação do sólido e secagem. Tá? Veja, a evaporação do sólido ela estaria extraindo, né, o sólido, e o sólido que está indo embora. Tá? Então, e não é evaporação do sólido, né? O processo não chama evaporação, chama sublimação. Então, essa alternativa aqui, ela está fora, porque está usando uma palavra que não é a palavra que a gente deveria usar, tá certo? Então não é isso que ele quis dizer ali. Na letra B, ele diz assim, ó, em um sentido amplo do processo, já que não corresponde ao que acontece com o cristal de açúcar, e sim com o melaço que separa do xarope. Quando a gente olha a figurinha ali, tá? Ele está falando desse processo como um todo, e vamos ler mais uma vez, acho que vale a pena ler mais uma vez, ó. A usina leva a sublimar em cristal o pardo do xarope. Tá? Então, o pardo do xarope é o açúcar que está dissolvido no xarope. Tá? E aí ele fala que você vai sublimar em cristais, ou seja, na verdade você vai pegar aquele açúcar, né, que estava na forma de açúcar dissolvido na solução e vai transformar ele nos cristais lá. Então, não me parece que vai acontecer, né? Não é o que acontece com o melaço, é justamente o que acontece com o cristal do açúcar, tá? Então, essa também está fora. Metaforicamente, uma coisa importante. FUVEST, gente, a prova da FUVEST, tá? Ela é uma prova interdisciplinar. Então, você vai ter assuntos da literatura que vão misturar com a química, assuntos da geografia que vão misturar com a química, às vezes da biologia. E isso é importante que você tenha uma formação ampla. Tá? E nas aulas de química a gente precisa fornecer essa formação ampla para os nossos alunos. Tá? Então, no Química Sem Decoreba eu costumo fazer esses comentários, às vezes parece uma coisa assim, poxa, mas está falando de um assunto que não é importante para a prova, ao contrário. Esse discurso de você conhecer outras áreas, né, é importante porque a prova é interdisciplinar e isso é uma característica comum da prova da FUVEST, é bacana que vocês conheçam, tá certo? O Headshot diz assim, calçado é verdade que o Thomson falava que o átomo era como se fosse um pudim de passas? Ele tá de brincadeira comigo, gente, daqui a pouco eu conto essa história para vocês, tá? Vamos terminar a nossa questão? Então olha só, metaforicamente, já que ocorre precipitação com o cozimento do xarope, que é separado, né, por centrifugação. Então olha o que ele mostrou aqui em cima comigo, ó. Se você tinha um sólido aqui dissolvido e ele formou os cristais, uma forma de você falar isso, né, é o termo precipitação ou cristalização. E depois você separa os cristais pela centrifugação e você vai ter então os cristais de açúcar separado do melaço. Essa é a resposta do nosso teste. O que está errado nas outras duas? Incorretamente, não foi usado corretamente, não foi usado, né, incorretamente. Ele disse que a obtenção do açúcar a partir do xarope é uma reação química, não é um processo físico, né? Ali a gente só está tendo, né, transformações de umas físicas, não tem uma reação química acontecendo. Então o problema aqui é a reação química. E não é o sentido literal, é sentido metafórico, então a gente nem continua a leitura. Tá? Então vejam que questão interessante, precisava saber português, tem que ter paciência para a leitura e uma dica importante para você nas questões de vestibular. Você sabe muita coisa que você aprendeu, então se você souber usar bem o que você aprendeu
para resolver a questão às vezes, eliminando as alternativas que você julga que não estão corretas, vocês vão perceber que o score de vocês, a nota de vocês aumenta muito usando esse tipo de procedimento. Então é preciso treinar resolução de questões junto com o professor, tá? E quando a gente treina a resolução de questões com vocês e mostra os caminhos, como é que a gente resolve, não é só pegar uma questão de cálculo, ó, é essa conta que tem que fazer, Tó, se vira com a conta aí. Puxa, tem que dar dica de que continha que faz, como é que chega mais rápido na resposta. Às vezes a continha, o aluno não tem a sacada que precisa para conseguir fazer aquela conta mais rápido, então é legal essa dica. Legal, gente, legal. Vamos mais uma então, vai, vamos fazer mais uma. Deixa eu voltar pro caderno então, tá? Essa prova da FUVEST, cara, foi uma prova muito bacana, tá? E aqui eu queria te mostrar uma característica da prova da FUVEST que a gente às vezes não vê em outras provas, tá? Essa questão aqui foi uma questão famosa, aquela questão do meme, tá? Dizia assim, ó, atenção família, há um impostor entre nós. E mostrava lá uma família da tabela. Agora, escuta, e se você não lembra quais são as famílias? A propósito, é para decorar a tabela periódica para a prova? De jeito nenhum. Não, não, não. Não decore a tabela. Cara, sem decoreba, não é para decorar a tabela para a prova. A prova vai dar a tabela para você fazer a questão. E aí, na questão seguinte, saca só. Olha que legal, ó. Na questão seguinte, questão 82, ó, aquela ali era a questão 81 da prova, tá? Lembrando para vocês que o link da prova está aí nos comentários, tá? Ó, a questão seguinte é uma tabelinha para você olhar. Então, se você não lembrasse qual era a tabela periódica, como era a tabela periódica, tinha isso aqui no comentário ó, da prova. Olha ali, ó. Então, você vê aqui todo o grupo 1, tá? É importante conhecer os grupos da tabela. Esses que eu estou pintando aqui de vermelhinho são os metais alcalinos e esse cara chama hidrogênio. Para quem teve, né, uma aula bacana de tabela, tá? Quem não ficou fazendo frasezinha com piadinha da tabela, tá certo? A tabela é um dos instrumentos mais importantes da química, né? Os dados da tabela estão na sonda Voyager, sabe? A sonda Voyager já saiu do sistema solar, então os dados da tabela já estão lá na sonda Voyager. Se existir uma civilização, né, fora do planeta, ó, os terráqueos sabem, né, como é que os elementos se organizam. Então é um instrumento da cultura humana, de produção do conhecimento humano, muito importante para a gente ficar fazendo, né, brincando com piadinhas, tá? E quem, né, teve uma aula que explicou como a tabela funciona, quais são as características, com certeza sabe que hidrogênio não é metal. Hidrogênio é metal alcalino? Não. Hidrogênio não é metal? Exatamente, está no site da IUPAC. Você sabe que o Calçado adora, né? Eu tinha um colega meu que brincava comigo que eu era o garoto IUPAC, gente, tá? Tem que pedir para ele aparecer na live aí, ó. IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Aqui no Química Sem Decoreba é tudo IUPAC, hein, cara? Tudo IUPAC. Pois é, definição da IUPAC. O hidrogênio é não metal, ponto, tá certo? E se o hidrogênio não é metal, o meme ao lado brinca com conceitos da química, né, em um jogo popular, cujo objetivo é que os jogadores descubram, né, o impostor. Lembra disso aqui? Quem jogou Among Us aí, né? Hashtag Among Us aí, coloca aí na live aí quem gosta de Among Us, quem jogou Among Us aí, tá certo? Então voltando lá, falava do meme, e aí sim, um dos caras é um impostor, por sua característica diferente dos demais, aqui no caso a característica química, né, diferente dos demais, tá? E ele quer saber quem é. Pois é, essa questão é uma questão que não deve, né, apresentar grandes problemas, tá? Porque o aluno com certeza ele vai, deixa eu só fazer aquilo que eu fiz na outra, que é colocar um pouquinho para o lado. Eu preciso depois nas outras tomar esse cuidado e deixar a questão um pouquinho mais para o lado, né? Mas fica tranquilo, para amanhã eu vou fazer esse ajuste aqui para a gente não ter que ficar dando essas paradinhas, tá? Então olha aqui ó, comigo, ó, agora ficou melhor para a gente ler, né? Ó, seria qual, tá? Então vamos lá. Gente, é o hidrogênio, a resposta aqui é a letra A, tá? Para quem conhece a tabela, sabe que só pode ser hidrogênio. Agora, uma maneira bacana, viu, de você treinar exercícios para vestibular é, quando você já tem uma prova que você já conhece o gabarito, já sabe as respostas, é você identificar nas outras alternativas o que está errado. Eu vou fazer um comentário breve delas, tá? Então, o hidrogênio, por ser um elemento com grande tendência de fazer ligação covalente, uma família com tendência de fazer ligação iônica, é isso mesmo,
tá? Aí depois os outros, sódio, por ser o único que pode ser obtido na forma metálica. Isso não é verdade. Todos, exceto o frâncio, podem ser isolados aqui no planeta Terra, tá certo? Então isso não é verdade. Então a gente para por aí a leitura. Potássio por ter raio atômico atipicamente grande. Isso é verdadeiro, o potássio é grande, gente, sendo maior que os elementos abaixo dele. Não. Na tabela, deixa eu mostrar aquela tabelinha que estava lá, ó. Vou voltar aqui nessa tabelinha para vocês. O tamanho, quando você vai descendo aqui na tabela, vai aumentando a quantidade de camadas. Então, o lítio é pequenininho, o sódio é grandão, o potássio é grandão, o césio e o frâncio são ainda maiores. Aumento da quantidade de camadas faz aumentar o tamanho. Então, esse é o erro que aparece, tá, nessa aí do potássio. Tá bem? Então, o erro aqui, né, é ele ser maior que os elementos abaixo dele. Ele não é maior que os elementos abaixo dele, aqui que está o erro. O césio não é do grupo 2, tá? Se você olha lá na tabela, ó, o césio tinha uma tabela para olhar na prova, ou seja, não precisava ter decorado. Mais uma dica legal. Quando você faz prova, às vezes vale a pena fazer uma leitura ampla da prova, uma leitura mais geral. Porque se você bate o olho, respira fundo, deixa eu ver o que é essa prova aqui, olha as questões, você vai falar, pô, tem uma tabela naquela questão ali na frente. Se eu não lembrar se o césio é ou não da coluna 2, da família 2, tá? Eu vou, não lembro disso, eu vou olhar na tabela para ver. E você olhando para a tabela descobre se ele é ou não é. Bastava consultar a tabela, uma consulta simples, numa questão um pouco para frente, você percebia que o césio realmente é aqui da família dos metais alcalinos, tá bem? Legal? E finalmente o frâncio, ele poderia reagir violentamente com a água, né? Mas o raio dele é grande, gente, não é pequeno, tá? Então, essa é uma coisa muito bacana que a FUVEST tem feito, né? Às vezes um pedaço de uma questão ajuda na resolução de outra, então olhar a prova assim como um todo pode te ajudar a entender melhor como as coisas estão funcionando na prova. Você sabe uma coisa interessante, Lara, que eu vejo muito alunos se atrapalhar? Olha só isso aqui, ó. Mas o HCl, professor, o HCl não é H+, mais Cl-, né? Isso aqui é bastante comum. Então não tem H+, né? Ele não vira um cátion, não forma um cátion igual os metais da família 1A. Por exemplo, o sódio, eu sei que ele forma Na+, Cl- do cloreto de sódio. Então quando eu olho para isso, eu vejo isso aqui, eu falo, puxa, é a mesma coisa? Então, aí nós temos uma pequena armadilha. Qual é essa armadilha? Não é bem assim. Como não é bem assim, calçada? Essa reação HCl, H+, mais Cl-, a gente faz ela em meio, ela acontece em meio aquoso. E como ela acontece em meio aquoso, tá? O que ocorre? Esse H3O+ é aquoso e esse Cl- é aquoso. A gente sabe isso, mas não mostra isso porque é uma coisa que assim, quando você está falando entre químicos, e a prova de química a gente pensa químico falando com químico, imagina que o camarada sabe que essa reação está em meio aquoso. E se ela acontece em meio aquoso, Lara, o que ocorre é assim, ó, aquele H+, isso foi questão da FUVEST do ano anterior, tá, Lara? Ele está ligado de forma covalente a uma molécula de água, formando o íon H3O+. Então, na verdade, esse H+ que aparece ali não é bem um H+, e sim o íon hidrônio ou hidroxônio, cuja fórmula é H3O+. Então, olha a tendência que ele tem. Ele tem a tendência dos não metais, de formar esse tipo de ligação, que a gente representa por um tracinho, que é uma ligação covalente, não é uma ligação iônica, como o sódio, é um cátion atraindo um ânion. É uma atração eletrostática aqui entre cátion e ânion. Essa ligação aqui, ó, é iônica. Então aqui você vê uma interação que a gente chama de ligação covalente, compartilhamento de elétrons, Lara. Então é importante ter essa noção. E veja que não há pegadinha nisso, tá? A FUVEST não fez nenhuma pegadinha, ela está mostrando justamente algo que os alunos precisam conhecer bem e saber que o hidrogênio, ele não é metal, ele é um não metal e ele tem tendência de fazer ligação covalente assim como os não metais. Bacana? Essa é uma questão muito interessante, eu gosto dessa questão, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou colocar em tela cheia. Cara, eu vou deixar em tela cheia, eu não preciso ficar mexendo e ficar aumentando, acho que dá para você ver bem. E se você tiver num dispositivo que não seja uma tela de computador, tá?
você pode simplesmente pegar e aumentar com o seu dedinho aí que você vai conseguir enxergar melhor a parte que eu estiver apontando, tá certo? É melhor deixar para você fazer esse aumento do que eu ficar aumentando, tá bom? Essa é uma questão que eu acho muito interessante, porque ela solicita, viu, que o aluno, né, ele tenha uma capacidade de leitura e tenha paciência para ler a questão. Ela é longa, só é longa, tá? É aquela questão que eu te mostrei que tinha aquela tabela, ou seja, e ela vinha na sequência da outra questão. Qual é o motivo de vir na sequência da outra questão? Justamente esse do aluno, tá? Perceber que tinha uma tabela para ele consultar, caso ele, né, não lembrasse de alguma coisa naquela questão do meme. Então é bem bacana essa questão aí, ele mostrava lá, né, que você pega uma barra de titânio, né, e você faz, olha só, ela pura, e testa a corrosão com ácido sulfúrico a 1% e a 10%. Quando a gente coloca essa taxa de corrosão, né, em H2SO4 fervente em quantidade por tempo, este quantidade por tempo significa, tá, esse quantidade por tempo que aparece aqui, ó, isso significa mol por segundo, ou mol por minuto, ou mol por hora. Ele não quis dar a unidade. Por quê? Porque ela não interessa. Qualquer que seja a unidade que eu uso aqui, a gente percebe, olha só, vamos analisar. Que titânio puro, se você coloca ácido sulfúrico a 10%, ele corrói muito mais, ó, tá? Ele tem uma certa taxa de corrosão e se a gente comparar, né, com as ligas, que são essas partes de cima, o que acontece? Olha, titânio puro só não corrói menos do que se ele tiver em liga com cobre ou com ouro. Essas ligas, né, fazem ser a corrosão pior. Corrói mais, corrói maior quantidade por tempo. Aqui poderia ser grama, tá, por segundo, pessoal, grama por minuto, tá? Não acredito que seja mol por segundo. Mol por segundo seria muito alta essa velocidade. Mas você não precisa se preocupar com essa unidade, tá? Então é só para você saber se corrói mais ou se corrói menos. Bacana? Então a gente vai conversar sobre isso. Então o que acontece? Ó, a gente tem que só analisar isso. E aqui eu queria te contar uma coisa. Uma tendência que tem aparecido nas provas. Solicitar muita análise de gráfico, de tabela, de dados. Então a gente tem que começar a trazer mais questões analíticas e parar um pouco de aquelas questões de procedimento, sabe? Essa é a regrinha que você usa para fazer essa questão. Aqui não tem regrinha nenhuma para fazer a questão. Ele já te contou o que acontece e ele quer que você interprete os dados. Essa é uma característica importante que um aluno que vai entrar na universidade tem que ter, de interpretar os dados, saber fazer interpretações, analisar dados que são fornecidos, tá? A gente vai ter em breve alguma live de Unicamp e eu vou fazer um comentário sobre isso. A prova da Unicamp desse ano veio nesse sentido. Legal? Vamos lá? Olha só, gente. Então, esse aqui está me mostrando claramente, você viu aí comigo, né? Tá? Que o titânio puro, ele só não corrói mais do que quando está em liga com cobre e ouro. Curioso, né? O cobre e ouro piora a corrosão. E o titânio, quando você vai em ácido sulfúrico, olha, ele corrói bem mais. Tá? Ou seja, quando coloca H2SO4, todas as taxas de corrosão foram maiores. E curiosamente tem um asterisco aqui que ele diz que não foi possível medir. E aí nós temos algumas afirmações, ele quer saber o que é correto. O aumento na concentração de ácido sulfúrico fez que o titânio puro fosse mais corroído. Fez mesmo, isso é verdade. Tá? E o titânio com paládio, ródio e PT fosse menos corroído. Gente, não foi menos. Cuidado, olha, tem que tomar cuidado com isso. Se você olha, o do paládio aumentou, todos eles aumentaram quando você aumentou a concentração. Então, esses caras são menos do que esse cara aqui. Mas ele não é menos do que quando tinha uma concentração de 1%. Então, aumentar a concentração de ácido sulfúrico fez o titânio puro ser mais corroído, verdadeiro. E o titânio com paládio, ródio, patê também foi mais corroído. Então, esse é o erro dessa afirmação, portanto, a afirmação A já era. Depois ele diz assim, ó, para rênio, cobre, rênio, né? Isso, e ouro, espera-se que a reação com ácido sulfúrico mais concentrado demore mais, por isso não foi possível medir. Pessoal, pensa bem, são os que mais corroem aqui a 1%. A 10% deve ser tão alta a corrosão que nem deu tempo de medir, deve ser o contrário do que ele falou. E a letra C é exatamente o oposto, né?
Veja, com ouro e cobre não é anticorrosivo, é mais corrosivo, porque ele corroeu mais com ouro e cobre do que se ele tivesse sozinho, do que se ele tivesse puro. Então também não pode ser essa. Sobraram duas. Aí tem aquela clássica, né? Ai, calçada, sempre que sobra duas, eu fico entre as duas e chuto errada. Não tem que chutar, você tem que olhar com calma, com atenção à questão. O paládio, o ródio, a platina e o rutênio apresentaram os melhores resultados. Gente, é isso mesmo, ó, tá? E o ouro e o cobre foram os piores. É isso mesmo. É o que está falando, é o que os dados estão mostrando. Olha, quando você tem o titânio puro, deixa eu limpar aqui um pouquinho. Ó, quando você tem o titânio puro, ele corrói a 460 de velocidade. Quando você coloca esses metais, cai para menos que 2 a velocidade. E quando tem cobre, aumenta, é mais do que quando está puro. A resposta é essa aqui mesmo. Vamos ver o que está errado na última. O titânio puro não é muito resistente ao ácido, tanto que ele corrói, só não corrói menos do que quando está na liga de cobre com ouro. Tá? E a adição de outros metais não faz diferença. Claro que faz diferença. Isso aqui podia ter excluído antes, né? Então, um teste bacana, né? E esse teste, o que acontece que eu acho interessante você observar? Nesse teste você precisava muito mais interpretar os dados do que de fato ficar preocupado, né, em resolver contas ou alguma coisa assim. É muito comum, eu vejo, sabe o que, gente? Aluno que olha essa questão e ele fala, puxa, tem conta para fazer aqui. Pula a questão e não faz a questão. Eu já vi muito essa história, tem que tomar cuidado com isso. Tá bem? Vou fazer agora a questão 85, tá? Gente, tem mais duas só para a gente fazer. Deixa eu já fazer aquele ajuste, né? Você já viu que a gente vai ter que mexer aqui mesmo? Então vamos ajustar e trazer isso aqui para cá, ó, porque assim eu posso aumentar sem ter problema para você enxergar ali, ó. Tá certo? Muito bem. Lembrando, tá, que você pode, né, ver isso aí e você mesmo fazer o aumento aí se você achar necessário. Isso aqui você tem que fazer uma leitura assim, ó. Observe a representação a seguir. Os círculos brancos representam uma espécie química. E aí ele diz que a espécie química é uma molécula ou íon e os círculos coloridos outra. Então, claramente, ele está falando aqui de uma mistura. Porque você tem mais de uma espécie química, que pode ser uma molécula, um íon, e o outro uma outra molécula e um outro íon. Quando a gente olha essa mistura, né, antes e depois, a gente percebe que não tem interações, ligações entre essas partículas e começam, olha só, a aparecer ligações. Ligações estão sendo formadas. Então, com certeza, eu vou chamar de processo 1 aqui, ó. Esse processo 1 é uma reação química. Porque você vê que não tinha ligação entre aquelas partículas e começaram a formar ligações, interações começaram a ser formadas. E quando nós observamos daquela figura para essa, o processo 2, a gente percebe que formaram-se mais ligações ainda entre aquelas partículas todas. Tá? Então a gente vê que houve a formação aqui, ó, de uma espécie molecular, né, ou iônica muito grande. Então você formou algo, né, que é macromolecular, uma molécula grande. Macromolecular. Bacana? Muito bem, vamos às alternativas. Cara, tem uma reação, é verdade. Então, foi uma reação química. Mas quando a gente conhece a combustão de um hidrocarboneto, tá? O que a gente espera que forme nos produtos? Um hidrocarboneto é feito só de carbono e hidrogênio, HC. A combustão é a reação dele com oxigênio, O2. E isso vai formar, vamos pensar numa combustão completa, CO2 mais água. Vai formar moléculas menores, não moléculas maiores. Não é o que isso está mostrando. Então, não é a combustão, por mais que seja uma reação química. Tá certo? A formação de um polímero a partir de duas espécies de monômeros. Tem a menor ideia o que é polímero, o que é monômero. Eu vou pular esse item. Isso é uma coisa que eu queria falar para vocês que eu acho importante, né? É interessante, gente, que vocês consigam, tá? Confiar no que vocês sabem. E quando você encontrar alguma alternativa que você ficou meio assim, respira fundo,
vê a próxima, e eventualmente você vai achar a resposta do teste, como eu contei agora há pouco, por exclusão, tá certo? Então, olha lá, vou pular a letra B. A letra C, fusão de uma mistura. Bom, é uma mistura. Agora, não tem como saber se são dois sais. E quando você faz a fusão, né, a fusão ela envolve o quê? A fusão ela envolve passagem de sólido para líquido. Quando eu olho para isso, eu não consigo perceber, né, que isso aqui é um sólido e que está se transformando em um líquido, porque as partículas, ao invés de estar se afastando, elas estão se juntando. Então não tem sentido ser fusão. Na fusão você tem as partículas juntinhas e elas se afastam porque você aquece. E a gente não vê essas partículas se afastando no processo 1. O que a gente vê é elas se aglutinando, se juntando e formando ligações. Não pode ser fusão, não é um processo físico. Isso envolve, né, uma reação química, então não pode ser essa história da fusão. Tá bem? Depois, solidificação de água pura. Pessoal, não é água pura, é uma mistura. A primeira coisa que a gente escreveu que era uma mistura, certo? Então não pode ser pura, tá bom? Então essa tá fora. E aí ficamos com produção de anéis aromáticos em solvente orgânico. Tá? Para fazer um anel aromático, se a gente lembrar, eu falei que não ia falar de orgânica hoje, vamos falar, né? O anel aromático, gente, ele tem esse aspecto. São carbono, 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 6 átomos. A gente gosta de falar que é um anel de 6 membros. Vem cá. Não tem 6 membros aqui. Por mais que lembre, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, muitos. Então não pode ser isso, gente. Não tem nada de anel aromático nisso aí. Você viu só? Mantive a calma. Usei conceitos mais fundamentais. Dica legal, cara. Essa live é bem bacana, hein? Ó, quando você estiver fazendo uma questão e a coisa complicar, respira fundo e pensa assim, ela está me cobrando alguma coisa fundamental. Está cobrando conceito fundamental, saber o que é mistura, saber o que é um anel aromático, está cobrando saber o que é fusão, está sabendo saber o que é combustão de hidrocarboneto. Se você sabe essas coisas, por exclusão você chega na resposta B. Você não precisava saber o polímero. E isso é muito bacana na hora de fazer exercícios, ter essa sacada de que você sabe muita coisa e confiar naquilo que você sabe e usar aquilo a seu favor na hora da resolução da questão. Guarda essa dica que é bem legal, tá bem? Muito bem, estamos caminhando para o fim da nossa live. Temos mais uma questão e olha só, lembra que eu falei para vocês, um determinado momento, que a questão ia falar, que a prova ia ter algumas coisas, né, que conversavam uma questão com a outra. Essa questão, ela mistura com gel. A prova é interdisciplinar, você não vai poder fugir disso. E ela começa falando de destilação. E ela ainda explica aqui o que é a destilação. Ó, processo utilizado para separar compostos presentes em uma mistura com base em propriedades físicas, como, por exemplo, diferença de temperatura de ebulição a uma dada pressão. Tá? E aí ele vai contar aqui a história de que você tem um estudo mostrando, né, que você pode ter compostos voláteis como pesticidas organoclorados em águas e gelos de regiões polares, e ele fala em destilação global. Então aqui eu preciso que você conheça comigo o que vem a ser essa destilação global. Vou fazer uma experiência, será que eu tenho algo aqui nessa estante aqui atrás? Uma coisa bacana que eu acho. Ah, tem sim, ó. Isso é legal, ó. É que esse aqui não dá para mostrar destilação, mas é bem bacana. Conhece esse brinquedo aqui? Isso aqui foi questão da Unicamp. Se eu segurar isso aqui, olha que legal, ó, um experimento para vocês. Aqui na câmera, ó. Isso aqui vai subindo, tá? E aí, esse aqui tem que ter um pouquinho de paciência, mas tem uma coisa bacana que daria para fazer aqui, mas a gente não tem tempo de fazer. Eu prometo que eu faço isso aqui um dia numa live, eu faço um vídeo, né? E depois eu acelero o vídeo e mostro para vocês. É legal pegar isso aqui e inverter. E aí o que a gente pode fazer aqui é aquecer isso em banho-maria, e aí o que vai acontecer é que apenas o álcool evapora. E o álcool evaporando aqui, ele vai passar por esse tubinho e ele vai condensar, então a gente põe uma pedrinha de gelo aqui em cima e aqui a gente aquece em banho-maria. O álcool evapora, ele condensa aqui em cima, então esse líquido vai ficar mais clarinho e isso aqui vai ficando com o corante aqui embaixo. É um processo de destilação, um jeito bacana a gente mostrar o processo de destilação, esse brinquedinho aqui.
tá? É muito bacana isso aí. Então, a destilação é quando você tem uma substância que passa do líquido para o gasoso e aí ela condensa de novo. Então, essa é a ideia que eu tenho que ter na hora que eu vou ler as alternativas. Vamos ler as alternativas comigo, acompanha lá. Ó. Então, veja só. A letra A, eles são destilados em águas aquecidas e levados pelas correntes marinhas. Eu vou parar de ler aí. Se ele é destilado pela água, ele não é levado pela corrente marinha, tá? Aonde precipita devido às águas frias. Se ele está sendo levado pela corrente marinha, não tem sentido isso. Então, isso aqui está fora. Depois a letra B. Eles evaporam nas regiões mais quentes, legal, e são levados pelas correntes atmosféricas para as regiões mais frias, onde eles vão condensar para voltar à superfície. Isso é o que eu acabei de descrever para você, que é uma condensação, e isso aí vai ser a resposta. Eu só vou comentar rapidamente o que está errado nas outras. Após destilados, eles se tornam resistentes. Não, pessoal, o processo físico não vai modificar a substância, portanto não pode ser isso. Os pesticidas organoclorados destilados, por conta da eletronegatividade do átomo de cloro, têm afinidade com gelo. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a substância passar de um estado físico para outro e ser transportada, né, pela atmosfera. E por serem hidrofílicos, bom, aí precisaria ter um conhecimento de estrutura. Tá? Eles são condensados justamente com a água em regiões quentes. Não, ele seria condensado em região fria. Então repara que eu nem preciso conhecer a palavra hidrofílico. Ele não vai condensar no quente, ele condensa no frio. Lembra que eu te falei da pedrinha de gelo? Então também não pode ser essa. Bacana? Então, meus queridos, né? Beijo para todos. Tchau, tchau, turma.